Dai graça, Senhor, para estar passando, Senhor, o que Tu queres, ó Pai, para as Tuas mulheres, para as Tuas filhas. Ó Deus, eu não tenho nada, ó Deus, mas eu tenho o Senhor, Pai, comigo. Eu tenho o Senhor comigo, ó Deus. Então que tudo que eu possa falar, Senhor, venha gerar clareza, ó Deus, no entendimento e no coração de cada um, ó Deus. Ó Senhor, me rendo perante o Senhor, Pai. Eu sou dependente de Ti, Deus. Eu sou dependente, ó Pai, do Teu favor, Senhor. Então, Espírito Santo, me conduz, ó Pai. Me conduz essa noite, ó Deus. Me conduz, ó Pai, a levar, Senhor, a palavra, ó Pai, pura e verdadeira, Senhor. Ó Espírito Santo, vai tomando cada dízimo, cada primícia, cada oferta, ó Pai, que foi lançado no Teu altar nessa noite. Aqueles que também ofertaram, Senhor, através, Senhor, do QR Code. Ó Deus, vai abençoando, Senhor, cada mulher que se faz presente nesse lugar. Vai abençoando cada mulher desse ministério, Pai. Que elas possam entender o chamado dela, Pai. Nesse lugar, ó Pai. Ó Deus, fica conosco. Espírito Santo, me conduz, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Convido a vocês a abrirem suas Bíblias. Quem está feliz? Eu só não ouvi Gil cantar naquela música Queima, como é? Queima o coração das mulheres curada. Eu ouvi ele falar queima Valença, queima Brasil, Novo Horizonte, a Bahia, mas se esqueceu das mulheres. Tem que queimar esse coração das mulheres, não acha não? Aleluia! Eu disse cante em nome de Jesus, mas não cantou. Mas ele veio com outra ministração, então já está valendo, já foi pago. Amém? Eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Vai ajudando as pessoas que não sabem. Tiago está quase no final da Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículos 5, 6 e 8. Aleluia. Amém? Diz assim: do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vedes como um bosque imenso pode ser incendiado por apenas uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, mas também como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. 8. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Amém? Deixe suas Bíblias abertas, pode sentar. Aleluia. E a primeira coisa, deixa eu ver se eu...
E a primeira coisa que a gente precisa se atentar é: quem foi que escreveu essa carta? Quem foi que escreveu esse livro? Aqui está falando que foi Tiago, mas que Tiago é esse? Amém? A primeira coisa que precisamos entender aqui, que esse Tiago, a Bíblia existia 3 Tiago, e os estudos apontam que esse Tiago que está escrevendo aqui, nesse texto que a gente acabamos de ler, é o Tiago, irmão de Jesus. Não é uma coisa firmada, confirmada, mas tudo, as evidências dizem que é esse Tiago, irmão de Jesus. Amém? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Para que a gente entenda um texto, a gente precisa saber quem foi que escreveu e para quem foi destinado. Então, a primeira coisa, nós aprendemos que esse Tiago, tudo indica que foi irmão de Jesus. E esse Tiago, lá em João, capítulo 7, versículo 5, vai dizer que esse Tiago, ele era um incrédulo. Ele era o irmão de Jesus que não acreditava nos milagres, não acreditava no que Jesus falava. Então, o que eu quero que vocês entendam, esse contexto, antes de a gente entrar no assunto, é que esse Tiago, ele andou durante 3 anos e 6 meses com Jesus. E mesmo assim, ele não acreditou em nada que ele viu. Ele não acreditou em nada que o mestre disse. Era um irmão que a todo momento dizia para Jesus que ele não era o Messias, que ele não era o Salvador da vida. Por mais que ele viu tantos prodígios, mas ele não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus. E esse mesmo Tiago vai dizer, lá em Atos, capítulo 1, 14, que ele foi transformado. Através da ressurreição de Cristo, ele começou a acreditar que Jesus era o Messias. Então, esse Tiago que nós acabamos de ler é um ex-incrédulo, era um ex que não acreditava no poder da palavra de Jesus. E a partir desse momento, em Atos, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que ele estava junto com os discípulos, clamando que o Espírito Santo descesse ali e trazesse o poder e glória para cada um ali. Então esse Tiago, ele foi transformado pela palavra, pelo que ele viu depois da ressurreição. E ele começa, depois que ele começou a ser transformado, quando ele viu que Jesus era o Messias, que ele ressuscitou, ele começa a ter uma vida de transformação, uma vida de mudança, de mente, de caráter e de fala. Amém, irmãs? E com isso, ele começa a entrar na sua missão. Ele começa a estar direcionando, aconselhar pessoas que não acreditavam em Jesus. Ele começa a falar, a ensinar para todo aquele povo que não cria em Jesus como seu Salvador. E essa carta aqui, esse livro de Tiago, é a carta. Ela é uma carta. E essa carta, ela é recheada de ensinamentos e práticas evangélica e cristã que todo cristão
se você nunca leu o livro, a carta de Tiago, é muito necessária para que a gente venha entender como cristão fiel tem que lidar e tem que se posicionar. E com isso ele começou a direcionar cartas para as 12 tribos de Israel, aquelas que estavam dispersas, aquelas que estavam sendo, como posso falar, estava sendo perseguida por causa dos romanos, que depois que Jesus ele morreu, ele foi e começou a igreja a ser perseguida. Todo mundo entende isso? Todo mundo já leu isso aí, sobre essa história da perseguição da igreja? Entende? Mas deixa eu entrar aqui no que eu quero falar com vocês. E um dos problemas que Tiago, a igreja de Tiago, estava enfrentando naquele tempo era a respeito da religiosidade, das hipocrisias das pessoas, das convivências que as pessoas estavam ali na igreja, fofocando, tendo mentiras, calúnias. E isso tudo começou a gerar um problema na igreja. Então é por isso que Tiago, ele começa o capítulo 3 falando: caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestre. Isso significa que tinha um problema naquela igreja, que muitas pessoas ali estavam querendo ser mestres, estavam querendo estar disputando cargos ali. Quantos de nós a gente vê isso nas igrejas? Muitas pessoas ali querendo, questionando: eu quero estar aqui na frente, eu quero estar louvando, eu quero estar ministrando, e não sabendo a responsabilidade que é estar nesse lugar. A responsabilidade que nós, educadores, que nós que estamos na frente exercendo uma função, não é nem uma função, mas exercendo um ofício, uma missão que o Senhor nos deu. E muitas das vezes as pessoas estão querendo estar aqui sem saber o preço que tem que pagar. Então é só para vocês entenderem o contexto desse texto do capítulo 3, o porquê que ele falou isso. Então, estava existindo guerra, estava existindo conflito nessas igrejas. Então foi por isso que ele falou: irmãos, não é assim que você pensa que é, não é do jeito que vocês querem, mas existe algo aqui de grande responsabilidade, que é ao falar. Então, Tiago, ele falou, só um minuto. Então ele falou: vocês que são referência de Deus para aquele povo, vocês precisam ter maturidade, vocês precisam ter responsabilidade no que você está falando. Então naquela época os mestres, eles eram muito respeitados. Então ele estava aconselhando para aqueles líderes que não é bem assim. Para você exercer essa posição de ensino, requer maturidade. E com isso, coisa que aqueles mestres, ele não estava tendo. Amém? E nessa noite, eu quero falar sobre o poder da língua. Eu quero estar falando com vocês o poder que a língua, que a palavra exerce em nós, mulheres.
E eu convido a vocês a estar nesse mesmo texto, entrando no capítulo 5, ou no versículo 5, que vai dizer assim, aleluia, amém? Todo mundo está com... Feche seus olhos, antes de a gente ler, fale assim: em nossas mãos está o poder da vida, que é Jesus. Em nossas mãos também está o poder da morte, que é sem Jesus. Qual tem sido a tua escolha? Qual tem sido a tua escolha, mulher? Nas nossas mãos tem o poder da vida e da morte. Qual tem sido a sua escolha que você tem escolhido para exercer? Na sua casa, aonde você está. E eu te peço que vocês abram suas Bíblias em Provérbios 18, 21, mas marcando Tiago, viu? A gente vai dar uma escorrida aí, a gente vai estar aprendendo um pouquinho de palavra. Provérbios 18 e 21. Sem Deus. Diga: sono, vai embora. Eu sei que a pastora é um pouquinho lentinha, mas vai embora. Em nome de Jesus. A pastora ainda vai chegar lá. Aleluia. Sim, Espírito Santo. Cremos na tua palavra, cremos na tua palavra que cura, que restaura. Deus, vem com tua unção, vem com tua glória sobre esse lugar, ó Deus. Faz com que as tuas mulheres possam ouvir a tua voz, ó Pai. E me capacita, Senhor, para estar passando o que elas precisam ouvir nessa noite. Aleluia. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Isso significa que esse poder é o poder da decisão. Diga: poder da decisão está no seu falar, está no que você profere, do que você lança para fora. Então nós mulheres, a Bíblia fala que temos a palavra, tem o poder da decisão. A gente está falando sobre os poderes que a palavra exerce. Então abra seus ouvidos para ouvir. Tira todo o sono, tira tudo que está te atrapalhando a você entender. E começa a focar em Deus. Deus está falando nessa noite que eu e você tem um poder da decisão. Aqui Ele está falando, tem dois caminhos que precisamos entender. Existe o caminho com Jesus, que é o caminho com Jesus na sua casa, no seu lar. E existe o caminho sem Jesus, que é Jesus não está na sua casa. Então, aonde Jesus está, o que acontece? Morte. Morte. Então, esse poder não está com o homem, está com as mulheres. Porque em Provérbios vai falar que é através da mulher que ela é edificada a casa. E é através da mulher que ela também é destruída a casa. E você acha que essa
construção é através de quê? É através do que você lança. É através do que você fala com sua boca. Então diga nessa noite: eu tenho o poder da decisão de trazer vida ou morte no meu lar, na minha casa. Eu sou uma referência. Você é uma referência. Então você, assim como os mestres que estavam falando em Tiago, que Tiago estava falando, tenha cuidado no que você fala. Nós somos a governanta do nosso lar. Nós precisamos ter a responsabilidade no que estamos lançando sobre nossos filhos, a responsabilidade no que estamos lançando sobre nossos maridos. Então, a gente precisa entender que o poder das palavras vem através de você, mãe, você, mulher. Aleluia. E o que você tem declarado na sua vida tem gerado vida ou tem gerado morte? Temos muitas coisas que a gente fala sem perceber a responsabilidade que estamos plantando. Então, o poder está na declaração. Muitas das vezes estamos mortos espiritualmente, porque temos lançado palavras de maldição sobre nós. Muitas das vezes a nossa casa tem vivido dias de tribulação, porque nós não temos se atentado no que estamos profetizando. Estamos agindo como uma mulher insensata, uma mulher sem juízo, que não tem responsabilidade nenhuma no que está falando. E qual tem sido o que você tem agido? Com prudência, que é sabedoria? Ou você tem agido sem responsabilidade nenhuma, como eu falei, sem juízo na sua casa? Pare e pense. Essa pregação não é muito de oba, 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 não. Mas essa pregação é de você pensar o que é que você tem produzido, mulher. O que é que você tem produzido? E hoje, como eu te falei, a língua, ela é um órgão tão pequeno que exerce uma função essencial para a vida do ser humano, não é verdade? Se eu não tivesse a língua aqui, vocês estariam entendendo alguma coisa? Apesar que eu pego um pouco na língua. Mas vocês estariam entendendo alguma coisa? Não estaria. Então, você tem como comer sem a tua língua? Você já tentou engolir algum alimento sem a tua língua, Ira? Não, né? Pois é. Ela é um órgão essencial para nós, seres humanos. Mas também, eu quero que vocês voltem para Tiago agora, que a gente vai ficar em Tiago aí. Mas também a língua, ela é comparada em Tiago 3, versículos 5 e 6, que diz: do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vedes como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Sabe o que significa isso aqui? Preste atenção. Fagulha significa uma partícula.
Sabe o que é uma partícula? É uma faísca tão pequena que Tiago está falando. Se atente para a sua língua, se atente para a sua palavra, porque não precisa ela ser grande não, ela é pequenininha, mas uma palavra errada que você dá, faz um estrago tremendo, faz um estrago muito grande. E quantas mulheres estão caídas, quantas mulheres de Deus estão caídas por falta de zelo do que o Senhor confiou, estão amaldiçoando as suas famílias, onde o Senhor profetizou que tem que ter vida e paz e harmonia no seu lar. Quantas de nós estamos fazendo com que essa influência maligna que a língua sem Deus ela exerce dentro de nós, trazendo tristeza, trazendo falta de alegria em nosso lar, porque temos deixado a língua nos controlar. E a mulher, ela é a representação do Espírito Santo. Eu vou falar de novo, acho que vocês não entenderam. Nós mulheres somos a representação do Espírito Santo em nosso lar. Se nós somos a representação do Espírito Santo, nós precisamos agir como o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não contém palavras de lascívias. O Espírito Santo, ele não contém palavras de tristeza. Ele contém palavras de amor. O fruto dele é amor. E somos a representação do Espírito Santo, sabe por quê? Quem é que nos ensina a amar Jesus? Pensa. Quem é que ensina os seus filhos como ele deve se comportar no seu caráter, na sua vida cristã? Quem é que ensina? Quem é que fica 24 horas com o filho? É os pais? Esse é o papel da mulher. Nós temos habilidades para isso. Quem é que ensina a você chorar, a pagar o preço, se não for o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele chora, ele tem ciúme, não é verdade? E quem é aquela, qual é a mãe que vê o seu filho passando por necessidade, não vai orar, não vai chorar para que Deus entre com providência? Então nós somos representante do Espírito Santo no nosso lar. O Senhor nos fez para isso, mulheres. O Senhor nos fez para dar vida, para construir, estabelecer um princípio de Deus no nosso lar. E o segundo poder que a língua exerce, que a palavra exerce dentro de nós, está no controle. Que diz assim no versículo 2: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não pecar no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Você já se colocou nessa situação de você está em uma situação que quando você já viu, você já falou? E depois você bate assim na sua cabeça, bate um arrependimento e fala assim: rapaz, o que foi que eu fiz? Eu falei merda. Será que ninguém nunca passou por isso? Eu já passei milhões de vezes. Já passei milhões de vezes que eu falei: meu Deus, o que foi que eu falei? O que foi que eu disse?
aí bate aquele arrependimento. Aquela coisa sanguínea tem muito isso, né, Nildes? A gente que é sanguínea. Quem é sanguínea aqui? Sanguíneo tem muito isso. Então, isso é o poder do controle. A língua, ela tem o poder de nos controlar, Rosa. Tem o poder de nos controlar. Se nós não estivermos Deus para dominar a nossa língua, nós vamos sair atingindo todo mundo, ferindo todo mundo. E quantas palavras temos lançado de negatividade em nós, declarando uma coisa que no céu não declara isso de você, falando, mexendo com o seu caráter, falando que você é isso, que você é aquilo. Muitas das vezes você acredita, de tantas pessoas falar, você começa a acreditar. Sabe aquela falsa verdade que começa a ter verdade? Tipo, de tanta pessoa falar, você começa a acreditar? Quantas estão doentes, recebendo palavras que Deus diz que você não é? E temos deixado essas palavras de negatividade entrar dentro de nós. Resumindo, são palavras mal pensadas, palavras que não pensamos. Essas são as palavras que muitas das vezes controlam a nossa mente, nossas emoções, nossos corações. São palavras que nós não pensamos. Se a gente entendesse o que Tiago 1:19 fala, seja tardio para falar, mas ouça mais do que o quê? Então, se a gente consegue ouvir mais, a gente estaria passando por isso, por palavras ditas e muitas das vezes sem noção, sem responsabilidade, pensando que não vai ter efeito e lá na frente tem efeito. Eu, por exemplo, eu tenho uma menina de 3 anos, para quem não conhece, Eloá. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, o Espírito Santo, Senhor, me dá paciência. Porque tem hora, né, Tamires? Jesus, me ajuda. E é nessas horas que o inimigo está lá bem assim, ó, bora. É aí que eu quero que você fale, bora. É nessas horas, nas palavras de raiva, de fúria, que a gente lança, é aí que ele vai falar aí, ó. Era isso que eu queria. Agora eu quero ver agora. Eu quero ver Jesus te defender aí agora. Não é verdade, irmãs? Quantas de nós, quem é que não é casado aqui? Só Irã, Josi e Tânia e Rose. Quantas de nós estamos em um casamento e pedimos a misericórdia de Deus para não falar? Que a gente fala, rapaz, a língua está coçando. Se não fosse o dente, estaria pipocando, não é verdade? Então é nessa hora, minha irmã, é nessa hora que você tem que pensar em Mateus 12, 36 e 37. Vamos ler? É nessa hora que você tem que pensar nesse texto, nesse versículo. Mateus capítulo 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37, que diz assim: por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás absolvido, diga absolvidas, e pelas tuas palavras serás condenada. Condenadas. Vocês ouviram isso?
Então é nessas horas que a gente precisa ter esse texto na nossa mente. Eu não vou dar lugar ao inimigo. Eu não vou dar lugar a Satanás falar através da minha boca. Porque é através da raiva que ele vai agir para me condenar. Então nós seremos responsáveis por cada palavra, por cada palavra que for proferida. Nós vamos ser responsáveis. Aleluia. E o que é que tem acontecido com nós, mulheres? Mulheres doentes, cheias de orgulhos e arrogantes. Porque não conseguimos controlar a nossa língua. Não conseguimos colocar um freio na nossa língua. E trazemos influências diabólicas na nossa casa. Trazemos influências de maldição na nossa casa. Tipo o quê? Contendas em vez de paz. Quando falamos demais, estamos sendo imaturas. Essa palavra falou muito forte comigo, irmãos. Você não tem noção o quanto que eu sofro através da minha boca. O quanto que eu tento fechar minha boca. Esses dentes, cala-te, mulher. Cala. Porque nós temos perdido a referência, porque nós não temos se calado. Não temos se posicionado como mulheres de Deus. E com isso, trazemos contendas, confusões, guerra em nossa casa. Em vez de trazer paz, o Espírito Santo, ele traz paz, não traz guerra. Trazemos imaturidade em vez de maturidade. Não agimos com sabedoria, com prudência. Agimos na força, na brabeza. Queremos ser maior do que os nossos maridos. Queremos ser maior do que os nossos filhos. Deus falou que filho é bênção. Tem vezes que eu olho para Eloá e falo assim: está repreendido. Você não está tirando o meu estresse. Eu preciso saber lidar com você. Porque o Senhor me confiou, Rosa. O Senhor me confiou, Eloá, para eu ensinar. Não está nas mãos do homem, está na mão das mulheres. Nós nascemos com esse dom, Maria, de ensinar. Quando estamos longe de Deus, quando estamos longe da presença de Deus, nós não conseguimos ensinar, nós não conseguimos educar, nós só conseguimos amaldiçoar os nossos filhos. E é tudo que o inimigo quer, Josi. É tudo que o inimigo quer. É que a gente amaldiçoe a nossa descendência, que a gente amaldiçoe a nossa herança, que o Senhor já abençoou. Então a gente não pode brincar com as palavras, não podemos brincar com a nossa língua, não podemos subestimar a língua. A língua é um órgão poderosíssimo. Tiago deixa bem claro aqui que não brinque, porque é através da língua que o inimigo te usa para matar o irmão. É através da língua que você começa a lançar palavras que dá brechas e abertura para o inimigo bagunçar a sua vida. Aleluia. E o terceiro poder que nós aprendemos aqui nessa carta de Tiago é o poder, que a língua tem o poder do veneno mortal. A sua língua sem Deus
ela é capaz de matar. Ela é capaz de matar. É por isso que nós precisamos tanto, irmãs, estar prostrada ao Senhor. Quando eu vejo uma mãe amaldiçoando sua filha, dizendo que ela é idiota, dizendo que ela não presta para nada, vem lágrima nos meus olhos. Porque eu disse: Senhor, como eu queria ter uma oportunidade para ensinar essa criança que ela é tudo o que o Senhor desejou. Quando eu vejo mães, mulheres que era para trazer vida na sua palavra e traz veneno mortal. E eu fui pesquisar qual é o veneno mais forte, mais letal que existe. Eu achei. Não sei se eu vou conseguir falar, mas eu vou ser ousada para falar. O veneno diz... O nome do veneno é toxina botulínica. Qual é a origem desse veneno? A bactéria Clostridium botulinum. Resumindo, para vocês entenderem. Esse veneno, ele é 10 vezes mais potente do que os venenos de cobra. Essa toxina age sobre o sistema neurológico, causando paralisia dos músculos respiratórios e a morte. Sabe qual é o nome desse veneno? Que vocês vão ficar chocadas? É o famoso Botox. É o famoso Botox. E no capítulo 3 de Tiago, versículo 8, fala: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Ela é cheio de... A língua sem Jesus, ela é considerada o veneno pior que existe na face da terra. Com a sua boca, você tem poder para matar uma pessoa. Ela tem o poder de paralisar todas as áreas que estão funcionando dentro de você. Não sei se vocês estão conseguindo entender a dimensão do que eu estou falando aqui. Espírito Santo, faz com que elas entendam. Quem já ficou com depressão vai me entender. Quem já pensou em se matar vai me entender nessa noite. O inimigo, ele age tão poderosamente na língua, que uma palavra que você mexa com o seu caráter, que mexa com o caráter da pessoa, que mexa com o sentimento da pessoa, que mexa com tua aparência, você é capaz de fazer com que aquela pessoa
se torne um suicida. A Bíblia fala que nós, através da língua, temos o poder de alimentar. A palavra é um fruto. Isso significa, esse fruto, sabe o que significa, Rosa? Não é o que você não vai comer agora, não. Quem vai comer seus filhos. É porque através de uma maldição, Rose, você não vai receber agora. Quem vai receber seus filhos, que não tem nada a ver. É por isso que precisamos profetizar vida nas nossas casas. Por isso que precisamos profetizar coisas boas nos nossos filhos. Quem sabe o que é ter um filho drogado, sabe a luta que é. Quem sabe o que é ter uma vida de desgraça, porque os pais semeou. Tem pessoas que me confessam, que falou: pastora, por que eu estou vivendo isso? Sabe por quê? Porque lá atrás, sua mãe, sua avó lançou maldição, lançou palavras sobre a vida dela. E muitas das vezes ela tenta sair desse lugar e não consegue. Porque a palavra está ali dentro. Só quem sabe o que eu estou falando é uma pessoa rejeitada. Desde o ventre. Que sua mãe rejeita. Que sua mãe não tem prazer nela. Será que o Senhor nessa noite não está falando com alguém aqui? Será que o que você está passando não foi o fruto que você profetizou? E agora você, no seu nível de maturidade, está colhendo? E a gente não entende. A gente não entende porque nós temos tanta luta. A gente não entende o porquê que temos tanta luta espiritual. Porque a palavra, deixa eu te dizer, a palavra tem poder. Pessoas que só Deus sabe o quanto que queria estar firme no Evangelho. E chega uma enviada do cão, Deus me perdoe a palavra, mas temos que ser verdadeiras. Uma enviada do cão e levanta uma calúnia sobre uma irmã, sobre um irmão, e não sabe a luta que está sendo para que ela tire aquele vício, a luta que está sendo para que ela vire uma mulher limpa. Em vez de ajudar nossas irmãs, estamos metendo a faca, irmã. Estamos fazendo isso, ó, morra. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ajudar umas às outras. Deus nos chamou para a gente julgar o nosso irmão. Deus nos chamou para cuidar e amar. Esse Tiago aqui, ele tem autonomia para falar sobre esse assunto, porque esse aqui é um ex-idólatra, um ex que não acreditava no Todo-Poderoso, e ele foi transformado. Ele percebeu o quanto que ele perdeu na vida, porque não reconheceu Jesus como seu único e salvador. Quantas de nós precisamos santificar a nossa boca? Precisamos falar: Senhor, bota um feixe aqui nessa boca. E tem algumas palavras que elas não mata rapidamente.
ela é como um câncer que vai, aos poucos. E muitas das vezes, essas pessoas, quando a gente percebe, tá pagando um preço muito grande, porque a vida toda foi amargurada, a vida toda foi questionadora, a vida toda foi a vida de murmuração, inveja. E naquela época eles estavam passando por isso. Esse pessoal, essa igreja estava passando por isso. Muita inveja, muita mentira. E o Senhor quer sarar. O Senhor quer sarar a tua igreja. O Senhor quer trazer cura para essas mulheres. Mas para trazer cura, precisamos entender o que está escrito lá em Romanos. Já estou terminando. Em Romanos 12, versículo 2. Como selo em meu coração, tu és meu tesouro. Sim, Deus. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Para que a gente passe a falar a língua de Jesus, a linguagem de Jesus, temos que ter em mente, em primeiro lugar, dar lugar à mudança. Dar lugar à mudança, tirar a forma velha da mulher velha, ressunjosa, questionadora, murmuradora, aquela mulher que só sabe falar e não sabe ouvir. Precisamos tirar essa mulher velha e colocar uma nova mulher com o padrão de Jesus, restaurada e transformada. Transformada na sua fala, transformada na sua mente e transformada no seu caráter. Para isso, precisamos deixar essa transformação entrar. Como Romanos 12, 2 fala: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Aleluia. Não tem como nós estarmos transformadas no nosso falar se nós não temos uma mente renovada em Cristo. Porque a mente e a boca, elas estão juntas. Em Provérbios 18, 20, se eu não me engano, diz que é através das palavras que a mente é alimentado. Então não deixe que o inimigo roube essa autoridade que o Senhor deu para mim e você, de ter palavras sempre de construção, palavras sempre de edificação. Não importa que o mundo esteja trazendo destruição para a sua casa, na casa delas. O importante é que nós entendemos que a nossa boca
tem que estar no governo do Senhor Jesus. Quem tem que governar é o Senhor Jesus, a nossa boca. E precisamos entender que quanto mais temos responsabilidade, temos prazer e zelo pelo que o Senhor confiou em nós, vamos ter uma vida recebendo frutos positivos, frutos que vêm alimentar outras gerações. Amém? Sim, Deus. Precisamos restaurar os altares que muitas das vezes foi proferido sem maturidade, e lançamos maldição sobre a nossa semente. Convido vocês a se colocarem de pé. Fechar seus olhos. Fechar seus olhos nessa noite. Se existem pessoas aqui, mulheres, que sem sabedoria lançou palavras de maldição sobre a sua geração, sua semente, que é seus filhos, e tem vivido dias difíceis, porque tem deixado a palavra controlar a sua boca, a língua controlar a sua boca. Vem aqui nessa noite. Continue com seus olhos fechados. O Senhor, Ele quer curar. Ele quer nos curar. O inimigo sabe o potencial que o Senhor deu a cada mulher, e ele tenta deturpar a identidade da mulher, trazendo essas maldições, essas palavras que não geraram